Bom dia. Vamos fazer a prece para a gente dar início? Hoje nós estamos recebendo o Vicente Nardo para a palestra da manhã. Por favor, Vicente. Olá, minhas amigas e meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e que as bênçãos de Jesus iluminem a todos nós, amigos encarnados e desencarnados presentes a essa casa de estudo e oração, nesse momento de fortalecimento espiritual. O evangelista Mateus registrou no capítulo 5, versículo 4 do seu Evangelho, uma das bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão da Montanha, onde ele diz: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. E nós adotamos essas palavras de Jesus como tema do nosso estudo de hoje. Nós todos sabemos que somos espíritos encarnados, moralmente imperfeitos, envolvidos em um processo de evolução. Assim como sabemos que habitamos um planeta de expiação e provas, passando por um período de transição que se desenvolve naturalmente. E essa transição levará o nosso planeta, hoje de expiações e provas, para a categoria de um mundo de regeneração. E isso desperta em nós alguns questionamentos, como, por exemplo, a presença da justiça das aflições que nós passamos na Terra, aquilo que acontece por acaso e aquilo que não necessariamente aconteça por acaso, que eventualmente não aconteceria por acaso. E o Espiritismo vem nos dizer, então, a doutrina espírita vem nos trazer a compreensão
que do ponto de vista da justiça, ela estará em todos os momentos conosco. A justiça do ponto de vista divino, em todos os momentos, em todos os acontecimentos, estará junto de nós. E se nós pensássemos diferente disso, nós estaríamos então desconsiderando a grandeza de Deus. Seria como atribuir ao acaso as circunstâncias todas que envolvem a humanidade. Se nós imaginarmos que alguém possa estar sofrendo por acaso, se nós imaginarmos que situações insalubres podem ocorrer em uma determinada família e em outra não, ou então acontecer com determinada criatura humana ou com outra não, nós estaríamos perdendo o sentido da aceitação da grandeza de Deus. Existe uma fala atribuída a Albert Einstein, onde ele diz que Deus não joga dados com o universo. E quando nós refletimos em relação à justiça, bom, tá, som, põe a mão, som, aí. Bom, gente, nós estávamos dizendo que muito do que nos acontece nessa existência, em outra tem origem. Uma enfermidade, por exemplo, sofrida por alguém e nos dias de hoje pode ter sido gerada em uma existência anterior. E pode ser que na atualidade, para a sua evolução espiritual, haja a necessidade desse alguém resgatar essa causa. Então, seria o motivo de a enfermidade se manifestar novamente. Muitas enfermidades sofridas na atualidade podem ter a sua causa nessa mesma existência, em consequência do nosso mau uso do livre-arbítrio. E Leon Denis, no livro O Poceiro, Destino e da Dor, nos fala
do poder da nossa vontade, principalmente em lidar com a dor. E ele diz, aquele que enxerga na dor não somente uma amiga, mas também uma grande professora, e perguntando-se, o que é que essa dor quer me dizer? O que é que eu tenho que aprender com essa situação difícil? Estará refletindo e estando atento às respostas dessas indagações que ele mesmo encontrará, certamente ele passará a ter uma visão diferenciada dessas aflições, desse sofrimento, o que é diferente do que quando nós nos revoltamos, porque nada acontece por acaso. Vamos imaginar o seguinte, eu gero uma causa, essa causa gera um efeito, esse efeito tem que ser trabalhado. Se eu vivencio essa provação revoltado, eu estou fortalecendo esse efeito que certamente irá provocar uma nova causa negativa, que vai gerar um novo efeito negativo e que vai produzir assim, então, uma cadeia viciosa de causa e efeito. Entretanto, quando nós trazemos a compreensão do quanto a luz espiritual nos oferece, de amor e de bondade, trazendo a certeza de que Deus está conosco, tudo acontece ao inverso. Eu gero a causa gera o efeito. Então eu me pergunto, o que é que esse efeito quer me dizer? O que é que eu tenho que aprender com essa dor? O que é que essa aflição vai trazer para o meu fortalecimento espiritual? Quando eu aceito o efeito, eu reúno forças para vencer com dignidade a provação e interrompo esse processo eliminando a causa que deu origem a esse efeito pelo meu aprimoramento evolutivo. E o Espiritismo nos traz a compreensão de que nós somos os algozes da nossa vida, porque cada um de nós é que construiu a vida que está experimentando. Portanto, nós devemos estar conscientes de hoje estar gerando causas saudáveis para produzirmos e colhermos efeitos saudáveis. E cabe a cada um de nós refletirmos como fazer para impedir-nos de continuar semeando, gerando novas causas e causas desnecessárias que provocarão maiores aflições. E nós temos ainda o benefício do esquecimento. Imaginaram nós convivermos, nos lembrando daquilo que ocorreu no passado? Vamos dar um exemplo assim como no seio familiar, na família. Como seria nós olharmos para os nossos familiares e nos lembrarmos de desagradáveis acontecimentos do passado? Então, a bênção do esquecimento nos faz ver o amor de Deus por nós, oferecendo-nos a oportunidade de encerrar um ciclo para começar outro. A divindade está presente em todos os momentos, em todos os atos, em todas as ações da nossa vida. A natureza, por exemplo, nos faz ver a presença divina nas 4 estações do ano. É necessário que uma se feche para que a outra possa se abrir. O dia e a noite, por exemplo, é necessário que a noite acabe para o sol nascer. E se nós não compreendermos que os ciclos fazem parte da nossa vida, nós iremos então começar a nos apegarmos às causas materiais, nos apegarmos às pessoas que nos cercam, às nossas velhas ideias. E aí é que nasce a grande dor existencial que nós vivenciamos. E em meio a esse processo todo, nós acabamos por nos perder. Então, com tudo isso, Deus nos permite retornar em um corpo material e fechar existencialmente esse ciclo, ainda que as suas consequências
reflitam no presente, mas de qualquer forma nós temos a oportunidade de reconstruir a nossa vida. Muitas pessoas, muitos entre nós, têm ansiedade em saber como foi o seu passado e para isso recorrem ao método da regressão. Com exceção de algumas causas, alguns casos de terapia de vidas passadas, bem orientadas por um profissional especializado, que preferencialmente tenha conhecimento espiritual, que possa conduzir essa terapia de forma de libertar a pessoa de determinadas fobias, nós estaremos aí estabelecendo um tratamento e não satisfazendo uma curiosidade. Então, com essa exceção resguardada, nós corremos sérios riscos em buscar o passado por mera curiosidade. Primeiro, porque nós não sabemos o que vamos encontrar. E não temos nenhuma garantia que aquilo que acreditamos ser o nosso passado realmente o seja. Segundo, que se fosse saudável que o nosso passado viesse à tona, ele viria naturalmente como vem por algumas outras pessoas. Mas o que ocorre é que quando esse contato flui naturalmente, é porque se faz necessário para que a pessoa, ao entrar em contato com essa experiência, desperte para algo maior e possa então crescer espiritualmente. Mas buscar o conhecimento do passado por curiosidade, quando nós podemos, olhando o presente, saber o que nós construímos no passado, é uma invigilância, é uma temeridade. E se nós quisermos ser melhores no futuro, nós temos que construir esse futuro no nosso passado, no presente. E o presente é hoje, porque amanhã, o hoje será o passado. E construir um bom passado exige de todos nós educarmos os nossos sentimentos, trabalharmos o nosso comprometimento com o bem e a generosidade com as pessoas, compreendendo que a vida é feita de ciclos e que Deus nos abençoou com o esquecimento para que, resguardados e restabelecidos, nós possamos vencer as provas e expiações desse mundo. Lá no capítulo 5, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ele traz para nós o conceito do bem e do mal sofrer. E, agregando esse conceito do bem e do mal sofrer, nós sentimos em nós a presença divina e nós passamos então a entender que bem sofrer é sofrer com dignidade. E tendo a noção da razão desse sofrimento, nós o vemos transformar-se em um grande aprendizado. Quando nós vemos os exemplos de vida, por exemplo, de Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, nós vamos notar a aceitação deles pelo bem sofrer, evitando então o rancor, evitando as mágoas, porque entendiam a razão do seu sofrimento. E quando nós passamos a entender a razão do nosso sofrimento, nós passamos a compreender melhor a oportunidade que temos de crescer espiritualmente. No mal sofrer, nós nos revoltamos. E a revolta é resultado da inconsciência, é o fruto da inconsciência, é o fruto da ideia de que nós somos vítimas. Então nós pensamos, por que é que eu sou vítima dessa doença, dessa enfermidade e o meu vizinho não? Por que é que desencarnou o meu filho e não o filho de ciclano? Por que é que esse mal acontece comigo e acontece com Beltrano? Isso acontece conosco por falta da nossa maturidade espiritual de enxergar o todo. É importante que nós entendamos que a espiritualidade não está pedindo
para que sejamos insensíveis. Não significa que nós não sofremos. Não significa que nós não sentimos as coisas. A diferença do bem sofrer é que nós sentimos e passamos pelo sofrimento com dignidade. O Espiritismo nos traz a lucidez da razão do sofrimento. E quando esse sofrimento se faz necessário, não nos deixando levar pelo desespero, porque nada acontece por acaso. Há uma fala que diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Isso significa que à medida que nós amamos, nós eliminamos as causas geradoras do sofrimento a partir do bem. E naturalmente, então, surge um novo estado de consciência, porque aquilo que para algumas pessoas possa ser um sofrimento, para outras acaba não sendo um sofrimento. Por exemplo, muitas pessoas acreditavam ser um sofrimento muito grande para Chico Xavier, já velhinho, enfraquecido pela enfermidade, enfrentar as madrugadas, recebendo as pessoas, cuidando das pessoas carinhosamente, superando todas essas dificuldades. E Adelino da Silveira, um dos biógrafos de Chico Xavier, conta que quando o acompanhava pelas madrugadas, via esse sacrifício, esse sofrimento enorme, um esforço muito grande para atender as pessoas, e ele se inclinava e beijava a mão das pessoas. Adelino então falou-lhe que ele não tinha necessidade de fazer isso. E perguntou: por que é que você se curva para beijar a mão das pessoas? E o Chico então responde: meu filho, é porque infelizmente eu não posso ajoelhar-me para beijar-lhes os pés. Essa, meus amigos e minhas amigas, é a consciência de um espírito que está se libertando. Pode parecer aqui uma apologia, uma exaltação ao sofrimento. Mas para quem tem o mínimo de consciência do que significa o bem sofrer, é um convite à resignação. É a presença da consciência do amor divino na nossa vida. E é um fato comprovado que a ciência, pela ciência, que tudo aquilo que nós fazemos com fé é extremamente positivo. E hoje não é mistério para ninguém que as pessoas habituadas a orar alcançam melhores resultados quando são submetidos a tratamento médico do que as pessoas que não têm o hábito de orar. A variação de imunoglobulina A, que é uma enzima, é uma substância que torna a nossa vida possível e é vital para o nosso sistema imunológico, para o nosso sistema de defesa do organismo, demonstra que quanto mais nós amamos e temos fé, maior é o seu volume no nosso organismo. O que significa ter o sistema imunológico fortalecido. E isso está comprovado cientificamente em uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, mostrando a importância da fé no combate às dificuldades. E essa pesquisa desenvolveu com a formação de 2 grandes grupos de pessoas. E para o primeiro grupo, eles exibiram filmes de guerra, terror, enfim, mutilações, morte, e exibiram para esse primeiro grupo. E estimularam esse primeiro grupo a fazer comentários sobre o que tinham visto. E daí então, apurada a presença da imunoglobulina A no organismo dos participantes desse grupo, antes e depois da projeção, os pesquisadores verificaram que houve uma redução significativa no volume de imunoglobulina A no organismo dos participantes e concluíram que ver o mal e falar do mal
faz mal e enfraquece o nosso sistema imunológico. Para o segundo grupo, eles exibiram imagens dos trabalhos voluntários de Maria Teresa, crianças passeando, casais, jovens apaixonados, crianças brincando, e incentivaram as pessoas a falar disso entre si, e falando dessas imagens e das mensagens que elas transmitiam. Os participantes viram, então, a produção de imunoglobulina A aumentar significativamente. Então, a conclusão foi que ver o bem e falar do bem faz bem. E isso levou a uma outra pergunta. Se ver o bem e falar do bem faz bem, teria alguma diferença praticar o bem? Então, eles iniciaram lá uma nova experiência, evitando um grande grupo de pessoas para um campo de trabalho assistencial, cuidando de crianças, cuidando de animais, e fizeram então a mensuração da quantidade de imunoglobulina A em cada uma delas, antes e depois, e apuraram que o volume de hemoglobina A no organismo de cada um havia aumentado significativamente. Então concluíram que ver o bem e falar do bem faz bem, e fazer o bem faz um bem maior ainda. E disso tudo surgiu uma outra dúvida. Será que fazer o bem com fé faz alguma diferença? E organizaram então uma nova experiência. Agora, com a participação de um grupo de freiras, e apuraram a quantidade de imunoglobulina A de cada uma delas antes e depois. E feito o comparativo do resultado entre as freiras que praticaram essa atividade com uma fé determinada, com uma fé definida, e entre as outras pessoas que praticaram essa mesma atividade sem uma fé definida, o nível de imunoglobulina era significativamente maior nas freiras. Assim, meus amigos e meus amigos, nós vemos a ciência comprovando o que o bom senso compreende há muito tempo: a presença da fé nos liberta. Por isso, quem ama compreende o bem sofrer, não se revolta, não pede para estar livre dos problemas, das dificuldades, pede sim para ter sabedoria, resignação, perseverança e aprender com eles. Quando nós falamos em resignação, nós estamos falando de um dos principais atributos das almas nobres. Porque a resignação nos liberta de outras tendências danosas trazidas de um passado esquecido por nós, do qual hoje nós vivemos as consequências. Então, quando Jesus diz que os aflitos serão consolados, ele está nos dizendo de uma maneira muito clara que nós estamos com dificuldades porque nós habitamos um planeta de expiações e provas e é impossível habitar um planeta de expiação e provas e não vivenciar as provações, porque as provações são simplesmente efeito das causas que nós criamos nessa e em outras existências. Mas que nós não nos deixemos abater, que nós não deixemos de crescer, não deixemos de semear o bem, não deixemos que as nossas dores e nossos problemas essenciais impeçam a nossa visão de futuro. Quando nós falamos, minha vida está muito ruim, nós estamos comparando a nossa vida com uma expectativa que não está sendo atendida. Nós estamos pensando no futuro. Será que amanhã tudo irá dar certo? Ou então nós voltamos ao passado. Por que é que isso ainda não deu certo? E a ansiedade nos liga ao futuro. E a angústia liga ao passado e nós estamos impedidos de viver o presente. Lá no capítulo 6, versículo 4 do Evangelho de Mateus, ele anotou as palavras de Jesus quando ele disse:
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta a cada dia o seu mal. E com isso ele quis nos dizer que tenhamos confiança, que vivamos um dia de cada vez. Porque quando nós vivemos o presente em equilíbrio, não há lugar para o medo. O equilíbrio é necessário para que aprendamos a crescer na bondade, no amor e na sabedoria. E Emmanuel nos ensina que para voar é necessário bater as duas asas, o amor e a sabedoria. Nós não trabalhamos só a razão e a emoção, só o amor ou só a sabedoria. Nós precisamos dos dois. E nesse contexto do bem sofrer, nesse contexto da justiça das aflições de estarmos vivendo hoje, nós nos libertaremos do medo do amanhã e dos acontecimentos do passado, da angústia e da ansiedade. O que passou, passou. O futuro depende do agora. E esse é o nosso grande desafio, viver o momento presente. Há uma fala que diz assim: a felicidade não é desse mundo. E realmente, nesse mundo nós vivemos momentos, passamos por momentos felizes, porque é um mundo que trabalha a dualidade. Ele designa duas entidades opostas, ou seja, o quente, o frio, o dia, a noite, o certo, o errado, o amor, o desamor. E isso significa que nós precisamos ainda da dualidade para ter uma referência do que vamos fazer de certo ou errado. Isso é típico do espírito imperfeito. Na esfera superior não existe dualidade. Não há necessidade do oposto negativo para valorizar o oposto positivo. Por exemplo, para que uma pessoa aprenda a respeitar afetivamente a outra, ela necessite passar por experiências afetivas frustrantes. Nós, minhas amigas e meus amigos, podemos viver o reino de Deus aqui e agora, no nosso interior. Quando nós aprendemos a viver o presente, nós nos esquecemos do nosso ego, da nossa falsa noção do eu. Quando nós deixamos de nos compararmos a outras pessoas, nós passamos a viver a nossa divindade interior. Passamos a interiormente viver o reino de Deus, onde só há lugar para o amor, onde só há lugar para a generosidade. A natureza humana não é sofrer. A natureza humana é ser feliz. E esse é o nosso destino. Assim, minhas amigas e meus amigos, deixamos aqui o nosso recado e vamos então nos preparar para a segunda parte dos trabalhos, que é a recepção do passe. E para isso vamos elevar a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muita paz, amor, harmonia, e que as bênçãos de Jesus permaneçam em nós.